Queremos nesse momento saudar a todos os irmãos e irmãs e amigos que nos ouvem nesse momento para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E eu convido a todos que abram a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53, e façamos a leitura dos versos de 10 a 12. Esse texto de Isaías é o texto do servo sofredor, do sacrifício vicário de Cristo em favor da sua igreja. Devido ao tempo, não iremos ler todo o texto, mas você pode depois, numa outra oportunidade, ou agora mesmo, pausar o vídeo e ler o capítulo 3, o 53, do livro de Isaías. Isaías 53, versos 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós iremos continuar o nosso tema reformado, falando a respeito da teologia da sola. Semana passada falamos da sola escritura, enfatizando a inspiração, suficiência e inerrância das escrituras, e hoje o nosso tema é solos Christus, as 5 ênfases de um culto reformado. Solos Christus quer dizer que a obra redentora de Deus para salvar os pecadores acontece somente nos méritos de Cristo. O crente precisa entender e confessar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que todos os que creem são justificados em sua justiça através da sua morte, são salvos. Cristo é descrito como o único que pode salvar, como o único suficiente, nessa expressão de Lutero, nessa expressão latina, solus Christo, ou solo Cristo. Como podemos afirmar essa verdade? A partir deste texto de Isaías 53, versos de 10 a 12, e de outros textos que iremos mencionar aqui. Podemos afirmar, em primeiro lugar, que o sacrifício de Cristo foi vicário, ou seja, foi o sacrifício substitutivo. Cristo morreu em nosso lugar, em meu lugar e em seu lugar. A Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 6. Em Hebreus 4, de 14 a 16, nós podemos ler o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o nosso socorro em ocasião oportuna.
A sua intercessão como sumo sacerdote nos livra da condenação do pecado. Por isso que a morte é vicária. Vicários de Dei, ou seja, substituto de Deus, é uma expressão que cabe muito bem aqui. A justiça de Cristo sendo imputada em nós, para que através de Cristo, que é o vicário aqui, que morreu em nosso lugar, Deus olhe para nós e nos veja e nos contemple justos pela justiça de Cristo, como diz Paulo na carta aos Romanos, nos capítulos 3 e 4, quando lemos essa carta. A sua intercessão como sumo sacerdote é cheia de compaixão. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sacerdote que se compadece de nós. E esse sacerdote é Cristo. Ele se compadece de nós. E ele se compadece passando pelas mesmas dificuldades. Só que com um detalhe, ele não pecou e por isso pode interceder e nos socorrer em ocasião oportuna. A sua intercessão é cheia de misericórdia em socorrer quem invoca o seu nome. E nós sabemos que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Textos bíblicos mostram essa graça, esse amor. Jeremias diz: por isso com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, tu és meu. Encontramos textos bíblicos que mostram essa ideia do grande amor de Deus por nós, como nós vimos aqui no texto de Isaías. O meu justo, com o seu conhecimento, ou seja, com o seu sacrifício, com a sua obra vicária, salvará muitos, porque levará sobre si o pecado de muitos. Então a morte de Cristo, ela foi uma morte vicária, substitutiva, e não uma oblação. Cristo morreu e o mundo todo está salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Cristo morreu para salvar um povo, para buscar o perdido, mas aquele que crê, aquele que inclina o coração na direção de Deus, pela graça de Deus e pelo chamado eficaz de Deus. Como podemos ver isso? No capítulo 10, o próprio Cristo, fiel depositário da salvação, nos fala que Ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem-no. A segunda coisa que podemos ver é que o sacrifício de Cristo foi eficaz. Verso 11 de Isaías 53. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu justo salvará muitos com o seu conhecimento. Podemos ver o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Há um só mediador, há um só Salvador. Muitos segmentos religiosos colocam outros elementos para que o homem seja salvo. Mas a Bíblia diz que há só um, que é o intermediário dessa salvação. Eu posso interceder por você orando enquanto estiver vivo, você pode interceder por mim enquanto estivermos vivos, podemos aprender um com os outros, podemos ensinar um ao outro, mas depois da morte segue-se o juízo. Somente Cristo é o nosso intercessor e mediador eterno. O seu sacrifício foi eficaz. Eficaz porque nos limpa de todo o pecado. Eficaz porque Cristo é a única ponte que nos leva a Deus. Eficaz porque Cristo é o único digno de receber a nossa adoração e louvor. Se não, vejamos o que diz Filipenses 2, verso 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Até a fé que nós temos, irmãos e amigos, ela é uma fé habilitada pelo autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que Paulo diz em Efésios 2, verso 8? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, a fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O seu sacrifício foi eficaz porque Cristo é o único digno de receber a nossa adoração e louvor. O seu sacrifício foi suficiente e ao mesmo tempo eficiente. Com seu conhecimento justificará a muitos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, pois ele levou sobre si o pecado de muitos. Aqui mostra mais uma vez que a morte de Cristo foi vicária. A morte de Cristo não foi e nem é uma oblação. A morte de Cristo, ela é substitutiva. João fala disso, né? Onde o próprio Jesus fala nesse diálogo no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus diz, a partir do verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Prestemos bem atenção nessa frase. Jesus não está dizendo aqui: possivelmente eu terei outras ovelhas. A grande possibilidade de, porventura, alguém ouvir a minha voz. Não. Jesus, na sua eternidade como Deus, ele está dizendo que você é ovelha dele, porque você ouviu a voz dele. Há 2000 anos, quando Jesus estava conversando com os judeus, dizendo aos judeus que não seria só Israel as ovelhas do aprisco do Senhor, ele diz que ainda tem outras ovelhas. Eu me alegro quando leio esse versículo, porque esse versículo fala comigo. Antes de eu nascer, o Senhor já profetizara, pela sua eternidade e pela sua palavra infalível, que eu um dia ouviria a sua voz, o seguiria e estaria seguro em suas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, de 26 a 28. Você quer entender bem o processo salvadorenho de Cristo? Cristo como bom pastor, como aquele que salva, e você como ovelha de Cristo, leia João 10 e ouça, através das Escrituras, a voz do bom pastor. O seu sacrifício foi suficiente, por isso não usamos outros complementos para sermos salvos. A Bíblia não mostra em lugar nenhum qualquer outro elemento que nos salve e que venha corroborar com a nossa salvação. Até porque a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Paulo diz que Deus veio salvar os pecadores dos quais ele é o principal. Faça uma ideia, Paulo, grande apóstolo que foi, diz isso. Eu não sei você, mas eu sou pior do que Paulo, provavelmente. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que foi que ele disse a respeito da condenação? Eu nasci em pecado, e em pecado concebeu-me minha mãe. Lava-me, Senhor, com esopo e serei limpo. Purifica-me com a tua palavra e serei purificado. Seu sacrifício foi suficiente
por isso não há salvação em nenhum outro nome. O próprio Senhor Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solos Cristos. O seu sacrifício foi suficiente para que fôssemos escolhidos através do seu sacrifício antes da fundação do mundo. Jesus, ele fala dessa sua eternidade. Em João 6, Jesus discute com os judeus sobre a sua eternidade. Quando os judeus dizem, os escribas, se ele é maior do que Moisés, que alimentou o povo com pão no deserto, com maná. Jesus diz que não foi Moisés, foi seu Pai que os alimentou, e que o próprio Cristo é o pão que desceu do céu, e aquele que comer de sua carne não morrerá, mas será salvo. Eu quero concluir repetindo aqui para que o esboço fique na sua mente. Nosso tema desse mês: as 5 ênfases de um culto reformado. Nós vimos no culto passado, na meditação passada, Sola Escritura, e hoje estamos vendo Solos Cristos, a obra redentora de Cristo. O crente precisa entender e confessar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que todos os que creem são justificados em sua justiça através da sua morte, também são salvos. Nosso tema, ou o primeiro ponto e único: Cristo é descrito como o único que pode salvar. Como podemos afirmar esta verdade? Podemos afirmar através dos textos bíblicos que já lemos, de Isaías 53, de 10 a 12, e demais textos já falados aqui. Em primeiro lugar, o seu sacrifício foi vicário, ou seja, substitutivo. Ele morreu para salvar um povo, a mim e a você. A sua intercessão como sumo sacerdote nos livra da condenação e do pecado. A sua intercessão como sumo sacerdote é cheia de compaixão. A sua intercessão é cheia de misericórdia em socorrer quem invoca o seu nome em tempo oportuno. A ideia de intercessão é o sacrifício vicário, o sacerdote. Aquele que faz a ponte entre os homens e Deus, ou que é a ponte. E a Bíblia diz que esse é Jesus Cristo. O seu sacrifício foi eficaz. Eficaz porque nos limpa de todo pecado. Eficaz porque Cristo é a única ponte que nos leva a Deus. Eficaz porque Cristo é o único digno de receber todo louvor e nossa adoração. O seu sacrifício foi suficiente e ao mesmo tempo eficiente. O seu sacrifício foi suficiente, por isso não usamos outros complementos ou meios para sermos salvos, a não ser a fé em Cristo. O seu sacrifício foi suficiente, por isso não há salvação em nenhum outro nome. O seu sacrifício foi suficiente para que fôssemos escolhidos através do seu sacrifício antes da fundação do mundo. Paulo sauda a igreja de Éfeso na sua carta, no capítulo 1, no verso 3, dizendo as seguintes palavras: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus e nas regiões celestiais, e que nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que vivêssemos para a honra e louvor da sua glória. Concluo dizendo 3 coisas. A primeira, devemos ter a certeza que Cristo tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e por isso somos justificados através da sua justiça. Aleluia, glória a Deus. 2, somente através de Cristo podemos ir ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único que venceu a morte e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Terceiro e último, solos Cristos é a expressão teológica que significa
que há salvação somente em Cristo e que o seu sacrifício é suficiente e eficiente para salvar qualquer que creia no nome de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde do mal. Solos Cristos. A Ele seja a glória para sempre. Amém.